Olá, irmãos, bom dia, paz, Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos, o Evangelho hoje está em Lucas 11, versículo 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal no céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo desejo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, São Tomás de Aquino, ele fala que os milagres realizados por Jesus, as libertações, os exorcismos realizados, claro, em nome de Jesus, eles não são suficientes para nos dar a fé, porque a fé ela é uma graça dada por Deus. Então nós vemos isso aqui nessa passagem. Veja, essas pessoas elas estavam vendo um exorcismo, uma libertação, viram também muitos milagres e eles ainda não tinham fé em Jesus. Eles ainda não confiavam em Jesus, em confiar que aquilo vinha da parte de Deus, que Jesus era Deus. Eles não tinham ainda esta fé, mesmo vendo tudo aquilo acontecer. Então hoje isso ainda acontece. Gente, quantos milagres eucarísticos nós temos? Nós temos muitos milagres eucarísticos. Nós temos muitos exorcismos que os nossos padres realizam na igreja em nome de Jesus, e mesmo assim as pessoas mudam de religião, mesmo assim as pessoas não acreditam, não têm fé em Jesus, por exemplo, eucarístico. Então, por quê? Porque isso não é o suficiente. Então, nós precisamos da graça de Deus, que hoje, nesse dia, nós possamos pedir essa graça a Deus, a graça da fé em Jesus, a graça de crer em Jesus sempre mais. Outro ponto que nós vemos que me tocou muito é quando fala do homem forte, bem armado, que guarda a sua casa, que os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Meus irmãos, aqui a armadura na qual ele confiava. Às vezes a gente coloca a nossa confiança nas coisas, nas pessoas, no trabalho, na nossa família. A gente coloca a nossa confiança em outras coisas que não é Jesus. Que não é Jesus. A nossa confiança deve ser apenas em Jesus,
porque as nossas forças humanas, aquilo que é humano, aquilo que faz parte da vida terrena, não basta, não é o suficiente. Por mais que pareça ser, mas não é. A nossa confiança deve estar apenas em Jesus. Apenas em Jesus. Não vamos confiar nas nossas forças, nas nossas coisas, mas somente nele. O Senhor do Senhor, aquele que cura, que liberta, aquele que realiza milagres e libertações. Olha só, quem não está comigo está contra mim. De que lado nós estamos? Nós estamos do lado daqueles que creem em Jesus, ou nós estamos do lado daqueles que ficam pedindo constantemente sinais para tentar crer que aquilo vem de Deus, ou para tentar crer que é Deus que realiza as coisas na nossa vida? De que lado nós estamos? É um questionamento para o dia de hoje. E depois termina assim: e quem não recolhe comigo, dispersa. Ora, pela árvore a gente conhece, pelos frutos a gente conhece a árvore. Logo, aqui Jesus está falando: olha, se eu estou libertando, se eu estou curando, se eu estou realizando graças, isso é bom. Então, eu sou bom, né? Então, nós precisamos ver quem recolhe comigo, ou seja, aquela pessoa que une, que agrega, que promove a união na família, que promove a união no trabalho, aquele que ajunta as pessoas, aquele... Gente, esse é claro que faz parte, que está do lado de Jesus, está com Jesus. Agora, aquele que causa divisão na família, que causa divisão no trabalho, que causa divisão entre os amigos, aquele que promove rebelião, aquele que dispersa, não está do lado de Jesus. Não está. Então, que nós possamos guardar no nosso coração esse versículo: quem não recolhe comigo, dispersa. Então, vamos recolher com Jesus, né? Vamos agregar, vamos juntar as pessoas, criar um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, tanto no nosso lar, no nosso trabalho, onde a gente está, e recolher com Jesus, e não causar a divisão. Aqui nessa passagem, Jesus fala da divisão do reino. A gente não pode dividir, a gente tem que unir. Então, que possamos tirar essa lição para o dia de hoje. Fé para crer nas ações que Jesus realiza. Confiar somente nele, não nas nossas armaduras humanas, não nas nossas coisas terrenas, mas confiar somente em Jesus, aquele que pode libertar, curar e restaurar. E estar do lado dele, promovendo a união e não a divisão, não a dispersão. Que Deus abençoe, uma ótima quinta-feira a todos.